Bem-vindos ao canal Falando por Miniaturas e hoje estaremos falando um pouco sobre esse carro, um Plymouth GTX 1967, fabricado aí pela Highway 61. Os Plymouth 67, principalmente os GTX, eu acho que eles são o divisor de águas da Chrysler. Foi uma época em que a Chrysler estava buscando aí homologar seus carros para correrem na NASCAR. Lembrando que 67 foi o melhor ano de todos da Chrysler, especialmente na NASCAR, né? Com, se não me engano, 27 vitórias do Richard Petty em cima desse carro, fazendo com que o Plymouth 67 seja o carro, né, que mais venceu corridas na NASCAR aí na década de 60, né? Esse recorde vai todo pro Plymouth, foi o carro que mais venceu corridas. Esse carro fez história, né, na NASCAR, principalmente em 67. E como eu disse, a Plymouth precisava homologar esses carros, né, precisava levá-los ao público, né? O famoso vença no domingo e, e venda na segunda. Então ela decidiu criar esse pacote que era o GTX, né, em cima da plataforma do Belvedere. Para quem não sabe, e como sempre eu gosto de elucidar aqui, eu sempre passo imagens para mostrar um pouco do contexto. A Plymouth vendia esse carro como Belvedere 1, Belvedere 2, Satélite ou Sarah-Lite para os americanos, né? E GTX, né? E tinha as peruas. O Satélite, o Belvedere 1, ele tinha teto rígido no duas portas e quatro portas era padrão, teto rígido. O Belvedere 2 era o hardtop, igual esse aqui. Então esses carros eram feitos em cima da plataforma aí do Belvedere 2. E você tinha o Satélite, né? Que era basicamente um Belvedere 2 com alguns outros opcionais disponíveis. Mas a gente vai estar focando mais aqui em falar do GTX, né? Que é o carro aí do vídeo. Eu acho que a Highway ela fez um trabalho excelente nesse carro. Em termos de proporção, acho que foi um dos melhores de todos. Porque ele é um carro extremamente proporcional, a miniatura muito bem feita. E eu acho que não tinha como eles errarem num carro quadrado com quina, né? Porque a maioria dos muscle cars errados em 1.18 aí são os carros aí com linhas mais fastback aí do final de 69, 70. Eu acho que são os carros que saíram com mais erro aí de desenho. O que não acontece com essa miniatura aqui, ela tem as proporções dela são ótimas, são excelentes. Detalhe pra bunda dele que é baixa pra caramba, todo mundo critica essa traseira baixa dele. E o carro ele realmente era baixo, né? A Chrysler até 67 ela tinha esse desenho mais conservador, eram carros mais conservadores com desenhos mais quadrados, o público-alvo era diferente, inclusive o Belvedere GTX, né, ou GTX, ele tinha essa premissa de ser um muscle car, né, para um homem refinado, para um homem comum, né? Ele não tinha esse apelo tão voltado aí para os jovens, usadores de ácido, hippies e etc. Apesar das publicidades dessa época serem muito legais, né? Sempre com mulheres loirinhas de cabelo Chanel, homens engravatados do lado do carro com aquela pose de empresário. Era bem legal as propagandas dessa época e elucidavam bem o público-alvo desse tipo de carro, né? Os Belvederes, os GTX, né? Porque eu também tenho um Belvedere que eu vou gravar depois, então eu fico alternando os nomes.
Os GTX, eles saíam com motor 440 Standard e 426 opcional, né, um Hemi. E uma coisa interessante, que pouca gente sabe, eu acho que a grande maioria não sabe disso, é que a Plymouth, ela não tinha motor 440 para nenhum outro carro que não fosse o GTX. O 440 Super Comando só saía no GTX. Os satélites, eles poderiam vir até com 383, mas nunca com 440. Você poderia colocar um 426, né, o que já aconteceu, em algum Belvedere 2 hardtop. Era opcional. Lá no final do catálogo você tinha esse opcional do 426 em Belvedere 2, mas você não tinha o 440 disponível para essa linha Belvedere 1 e 2 aí. Você tinha o 426 disponível, mas você não tinha o 440 como motor de pico, e sim o 383. Né? Isso é bem legal. Eu acho que foi uma forma da Plymouth manter o 440 exclusivo nos GTX e nos full size, né, nos Plymouth Fury da época, né, que também foram usados muito como carro de polícia. Isso aí é uma coisa bem interessante que a Plymouth fez, foi uma jogada que ela fez. A Dodge fez a mesma coisa com o Charger, né? O Charger 66 você não tinha 440, você tinha o 383 e já pulava para 426, né? Até porque eles queriam muito homologar esses carros, né? Esse carro é bem legal, eu acho que é um dos que eu mais gosto. Eu tenho uma preferência por carros com linhas um pouco mais sóbrias. Eu não adoro os muscle cars ali de 68, 69 e 70, mas eu gosto muito desse estilo de carro um pouco mais quadradão aí do começo da década de 60. É óbvio que esse tipo de carro aqui não agrada a todo mundo. Eu costumo dizer que esse carro é 880, ou você ama muito ou você odeia muito, porque ele não tem as linhas cativantes de um Charger, né? Ou de um GTX 68, por exemplo, ou 69. Ele é um carro, como eu disse, ele é um carro com linhas sóbrias, olha. Ele é um carro comum. É um carro que uma criança conseguiria desenhar com uma certa facilidade. É um carro que chega a ter quina, né? Então não é todo mundo que gosta de carro tão sóbrio assim. É um carro bem conservador, né? Tem muita gente que olha esse carro e fala que esse é um carro de família. Olha, bate o olho e fala, nossa, é um carro de família. Mas nunca se atenta com a motorização do carro, né? Isso acontecia muito na década de 60. O carro de família, bababá, esse é o carro da vovó. E mal sabiam eles que tinha um Hemi debaixo do capô. Apesar de que esse carro ele já entrega alguns sinais de que ele é um carro de desempenho, começar pelas entradas de ar falsa no capô e essas faixas. Eu acho que as faixas, opinião minha, não combinam tanto assim com o carro, mas faz parte do processo aí de design que eles escolheram para deixar o carro mais agressivo e mais chamativo. Esse carro é muito legal, eu acho que a Harley ela mandou muito bem nesse modelo. Lembrando que esse é um modelo que foi fabricado em 2002, tá? A miniatura com 23 anos de produção e em perfeito estado. Nenhuma porosidade, nada, não tem essa miniatura não tem nenhum problema. Eu falo que esses highways aí da primeira leva, eles são os melhores, cara. Eles dificilmente dão algum problema. Se uma miniatura dessa durou 23 anos, é muito provável que ela vá durar mais 23 exposta nas condições corretas. Olha essa frente, cara. Eu acho que os raios dessa época eles são muito interessantes, né? Porque na época você não tinha nenhuma fabricante assim de miniaturas de carros norte-americanos que focavam em um padrão um pouco mais alto, né? Você tinha só a Highway e a GMP estava começando ainda.
E a Lane também estava engateando. A Harrier era a que mais tinha moldes, né, de carros americanos com um detalhamento um pouco maior. E eles se basearam muito nos Franklin e Danbury Mint, né? Essa frente é muito legal. Aqui você tem a logo do GTX, né? Essa era a cor da logo deles que diferenciavam ele do resto dos carros. Os faróis translúcidos, gradezinha vazada, Plymouth no capô. Aqui o enfeite de capô, né? Que vinha com 426 escrito. Indicadores de seta. Não pode faltar. E essa carona aí de mal, essa cara fechada. Aqui vou tentar focar aqui. O emblema do Belvedere GTX. O Hemi, né? Indicando que o carro não era para brincadeira. E as rodas Magnum, que para mim são as melhores. Em termos de molde, eu acho que essas rodas Magnum da Harrier, elas dão show. Elas têm uma proporção muito boa mesmo, sabe? E não tem nada a reclamar em relação à proporcionalidade e desenho dessas rodas. Ao contrário daquele Charger vermelho que tem vídeo aqui no canal, que as rodas são bem desproporcionais, são bem feinhas. Esse carro aqui não. Tem essas rodas maravilhosas. Traseira, bucal do tanque. Aqui as lanternas traseiras, a plaquetinha do Hemi sendo mostrada em todos os lugares possíveis do carro. E os escapes, né, as ponteiras de escape, que são legais, que elas saem meio que em 45 graus, elas não são retas. Isso é muito legal. E aqui uma visão geral do carro, vou dar uma focada aqui. Carro muito bonito, eu acho que esse é um dos carros mais legais aí que a Plymouth fez. Eu gosto de Chrysler no geral, eu gosto de todos. Mas esse é um carro que, como eu disse, ele é um divisor de águas, né? Então você tem esse carro com um design mais conservador e um espírito de carro de corrida, né, por debaixo do capô. Esses carros até hoje no mercado norte-americano eles têm um preço bom. Você consegue achar, eu digo carro um por um, Plymouth 440 GTX por, sei lá, menos de 40 mil dólares. Você ainda acha Hemi Belvedere e Hemi GTX à venda por metade do preço de um Charger 68. E esse carro aqui, ele basicamente forneceu a plataforma dos outros B-Bodies, né? Praticamente a mesma coisa. Então, você tem de diferença aí realmente é uma questão de design, porque todos eles são Chrysler por igual, né? E eu acho o desenho desse carro muito bacana. E também todo o período e contexto no qual eles foram lançados. Outro detalhe muito interessante que eu deixei de mostrar aqui, que eu não posso deixar de mostrar, né? Já ia me esquecendo, são os pneus Headline e o Firestone escrito, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha aí que legal, Firestone escrito, bem legal. Carro aí muito bacana aí, feito pela Harrier mesmo. Vamos falar aqui um pouco do motor. Esse aqui é um 426 Hemi, 7 litros, 425 HP brutos declarados, né? E tampas de válvula cromadas, né? Os carros aí pré-68 aí, os Hemis mais antigos, eles têm a tampa de válvula cromada e não preta fosca. Esse carro, o mais legal de tudo, é o número de produção dele, que é baixo. Tô falando de 1 por 1, sempre de 1 por 1.
foram vendidos, se eu não me engano, 730 e poucos modelos. Eu vou estar deixando os dados aqui do lado. Foram 730 e poucos carros vendidos com essa configuração de Hemi. E se eu não me engano, eu acho que venderam-se 10 mil e pancada, uns 10.500 carros aí com motor 440. Então a venda do Hemi era muito pequena comparado ao restante aí. Até porque o Hemi ele era um opcional caro. Ele era um opcional de $525, se não me engano. Pera aí, um minuto. Arrumando a gritaria do cacete ali aqui na porta aqui. Galera não sabe conversar falando baixo, só gosta de gritar, fala gritando. Mas voltando, até me perdi. Como eu tava dizendo, o Hemi ele tem números baixos de produção e o número de 440 de produção é mais alto. Uma coisa também que não é que pouca gente sabe, mas é bem pouco comentado, são os primos de CRO23. Vou estar passando a imagem para vocês, que já era Hemi de fábrica, né? Era a versão super stock. Se não me engano, foram produzidos 55 unidades, 56. Esse carro ele era inteiramente dedicado aí a provas de arrancada. Ele já vinha com entrada de ar no capô, já vinha com peso aliviado, sem rádio. Era um carro realmente aí dedicado para corridas de arrancada, extremamente raro, né? Não é o caso desse carro aqui, que é para uso civil, né? Uso de pista, né? Esse carro, o Hemi, ele não vinha com servo freio como opcional, certo? Ele também não vinha com ar-condicionado como opcional, diferentemente do 440, que você podia ter direção hidráulica, você podia ter ar-condicionado. Esse carro só vinha com alternador, ele era puramente sem opcionais nessa parte, né? Era um carro aí voltado para desempenho. Esse motor aqui da Raio 61, eu acho ele muito bem feito. O Hemi, ele é bonito pra caramba, cara. Que motor bonito. Ele é extremamente grande, né? Ele é largo. Aqui você tem a mangueira do ar quente. Esses carros, pelo menos com ar quente, eles vinham. Distribuidor escondidinho aqui. Os cabos de vela. Esse carro ele vinha com dupla carburação Carter AFB, padrão aí Chrysler. A bateria nos padrões antigos, aqui as instruções aqui na frente aqui do cofre, motorzão do limpador ali, as molas pantográficas. E o mais legal de tudo é a parte de cima do capô aí pintado de preto. Eu acho que é para simular uma manta, né? Legal que o Dodge 67 Coronet, ele realmente vem com uma manta em cima. Depois eu vou estar mostrando para vocês aí no próximo vídeo. Muito legal a miniatura aí. Sensacional, o motor muito bem detalhado. A bobina aqui, pretinha aqui embaixo, aqui, ó. E realmente esse carro é uma fábrica, uma usina de potência, principalmente por os padrões aí de 1967. O GTX 67, ele era disponível tanto com câmbio manual quanto com câmbio automático. Acho que era uma relação de 300 manuais para 400 automáticos. O americano nunca foi um cara que gostou muito de passar marcha. Nunca foi um povo que gostou muito de passar marcha. Os bancos eram tipo bucket, isso era opcional. Eu vou estar passando aí os opcionais aí conforme eu for mostrando para vocês.
A Highway ela caprichou muito nesse carro. Eu acho que o trabalho de pesquisa que esses caras faziam para fazer uma miniatura realmente fiel ao carro original, isso aqui é o mais legal de tudo. Os forros de porta com pintura preta em cima. O mais legal eu vou tentar mostrar para vocês o conta-giros, tá? O conta-giros e o console, né? Como vocês podem ver ali, eles eram opcionais também no GTX. Olha que bacana, cara. O porta-luvas abre, tá? Pera aí. Tá, abri pra vocês aqui. Padrão Raia 61. Abertura de... Aqui também o quebra-sol móvel. Muito barato esse carro, muito legal. Uma coisa também que eu gosto muito no detalhamento dessa miniatura é essa estampa aqui, ó, no meio do tecido aqui. Eles deram atenção até a isso, cara. E o jogo de cor também, né? Um interior preto no branco e um carro marrom. Um acabamento aí muito bom que a Raia 61 deu nessa miniatura. Eu acho que a única coisa que faltou foi o cinto de segurança. Em 67 começou a ser exigência, né? Os carros vêm com cinto de segurança. Vou mostrar aqui o forro de teto para vocês. Detalhe ali pro conta-giros ali, ó. Vou tentar pescar ele ali, vou tentar focar nele ali, mas tá difícil. Ali no cantinho, olha que legal. Opcional aí do GTX. Mas no geral, um carro aí, apesar de ter um bom acabamento, ainda assim ele era bem espartano, né? Você não tinha grandes opcionais, né? Direção, de ar-condicionado e tal. Ele não era um carro aí voltado pro luxo, né? Apesar de você ter todas essas opções no 440. Forro de teto, preto, luz de cortesia, acabamento muito bom que a Harley deu para esses carros, né? Eu acho que isso aí é inegável. E é isso. Agora vamos pro porta-malas. Vou mostrar o porta-malas deles para vocês. E é isso. O porta-malas dele é bem legal. Pena que o meu não tá parando aberto sozinho. Macaco hidráulico. Aqui o tubo de entrada aqui do combustível. Bem improvisado. Um acabamento muito bonito aí. Adesivo. Simulando borracha. Olha que bacana. Ali as instruções de como trocar o pneu. Lembrando que o step ficava por baixo do forro, ele tinha bastante espaço de porta-malas. E ali as barras ali estruturais simuladas, muito legal mesmo. Muito bacana o acabamento dessa miniatura. Esse carro por baixo é o que eu sempre falo. A Highway ela sempre caprichou muito nesses carros em quesitos mecânicos. Esse carro, o Plymouth 67, lembrando que a maioria das coisas que eu vou falando aqui eu vou mostrando catálogo, etc, etc. Eles vinham com freio a tambor na série GTX de 11 polegadas, 11 polegadas e meia na frente e atrás. Eu acho que tinha alguma diferença entre o tamanho dos freios, mas eu sei que eram 11 polegadas na frente e atrás, com 11 polegadas ponto 3 na frente, 11 e meia atrás, era um negócio assim. Barras estabilizadoras rígidas na frente, suspensão por barra de torção, né? Chrysler não tem mola. Câmbiozão 727, 3 velocidades, né? Aquela simulação de pintura que eu sempre falo para vocês, que como o carro era pintado em aerógrafo, sempre deixavam a parte por baixo só com primer. Isso é muito legal, esse jogo de cores aí. Motor Hemi Orange, bem legal, ali as ligações elétricas do motor de arranque.
Sistema de escapamento, muito bom. E diferencial, né? Diferencial é um famoso 8/3/4. Relação, acho que é a 3/23, vou estar deixando aqui no cantinho. No caso do manual, eu tenho certeza absoluta que era 3/5/5. Aqui o tanque de combustível, detalhamento do assoalho, os escapamentos, né, silenciosos, mas muito legal como eles saem mais inclinados, assim, eu acho isso muito bacana. E no geral é isso. Belvedere GTX aí, miniatura aí maravilhosa, feita pela Highway 61. Eu acho que eu deveria gravar essas miniaturas com flash ligado, eu dou muito mole. Fica muito mais legal com flash, a iluminação fica muito melhor. Esses carros, eles são meio it's over, eles acabaram total. É muito difícil achar Belvedere da Highway 61 disponível à venda hoje em dia. Hoje em dia é difícil achar qualquer coisa, né? O mercado de miniaturas está horrível, terrível, acabou praticamente, né? Quem tem, quem não tem, infelizmente, tem que sofrer aí com os preços extremos, né? Mas esse carro eu consegui no final de 2022 no Mercado Livre por um preço muito bom. Eu acho que foi o último que apareceu por lá. E desde então eu não tenho visto mais esse tipo de carro à venda, nem em grupo, nem no Mercado Livre. Eu também não faço parte de grupo nenhum mais também. Caguei pra isso. Mas é bem difícil de achar. Quando acho, tá caro pra cacete. Mas é um bom Highway 61, é da fase antiga, né? Como eu disse, ele é de 2002, então dificilmente dá problemas. É uma miniatura boa, tem alguns defeitinhos, geralmente em caixa de porta, em gap de porta. Não é o caso do meu, mas alguns tem, alguns costumam roçar a porta, outros roçam capô. Eles não tinham um padrão de qualidade tão bom no começo da produção igual no final. Em compensação, a qualidade dos amacos caiu horrores no final, mas a qualidade da produção melhorou. Esse carro, ele tem os Highway 61, né, no geral, eles têm esse friso pintado, né? Não é aquele friso separado igual de Authentics, etc. Então não é bom ficar pegando, eu sempre falo isso, não bota dedo no friso do carro, depois tem que passar bare metal, tem que fazer uma restauração, é um saco. Mas no geral é uma puta miniatura, uma miniatura muito legal. Eu tenho esse, eu também tenho um Belvedere 2, também Hemi vermelho, que eu vou estar mostrando para vocês aí mais para frente. Nossa, esse carro junto com um Dodge Coronet 67 são um par incrível. São carros aí muito legais. Eu acho que vale a pena em coleção de Chrysler, né? Antes era mais fácil de achar. Você achava no Mercado Livre lá para 2018, 2017, até 2019 você via esses carros por 360, 300. Nossa, era bom demais, né? Naquela época, meu Deus do céu, você achava esses carros aí baratíssimos. E com o tempo foi só subindo, subindo, subindo e sumindo. Esse carro nem teve essa disparada de preço igual os outros, ele simplesmente acabou. Cessou do dia para noite, parou de aparecer Belvedere à venda aí, GTX, etc. Prima de 67 no geral, né? Mas é uma miniatura muito bacana, um carro maravilhoso. E esse é mais um vídeo aí do Falando por Miniaturas. E até o próximo vídeo.